Olá, meu nome é Gustavo Silva Lecrode e eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o meu resumo. E o tema dele é análise do teor de nutrientes digestíveis totais em silagem de planta inteira de milho de diferentes regiões do estado do Paraná. Então, quando a gente fala do valor nutricional da silagem de milho, sempre o produtor ele quer buscar uma alta qualidade para a alimentação dos seus animais, principalmente quando a gente fala da bovinocultura leiteira, onde a gente sempre quer uma maior produtividade com uma maior qualidade. Então, o que sempre vai influenciar nessas análises bromatológicas vai ser o quê? O zonamento agrícola, se está sendo respeitado, o tipo de semente que está sendo utilizada, controle de pragas, densidade de plantio e o ponto certo de colheita. O NDT, os nutrientes digestivos totais, ele representa a fração energética dos alimentos. Então, é realizada uma equação elaborada pelo NRC 2001, que leva em consideração a composição bromatológica dos alimentos. O objetivo do trabalho foi traçar um perfil do teor de NDT de silagem de planta inteira de milho produzida em diferentes regiões do estado do Paraná. Então, a gente falando um pouquinho sobre os materiais e métodos, essas coletas de silagem foram realizadas pelos técnicos da Coopermais no período de 2020 a 2023 e enviadas para o laboratório Labnutris, sediado em Vila Maria, Rio Grande do Sul. Então, essas amostras são colocadas em uma estufa de ventilação de ar forçado, com a temperatura de 65 graus no período de 72 horas, e após isso são processadas em partículas de 1 milímetro e após isso seguida para o método NIRS, que ele é o método de espectroscopia de refletância ou infravermelho. As análises elas foram realizadas pelo programa SAS na versão 9.0 e os dados foram submetidos à análise de variância no modelo misto, no qual foram incluídos os efeitos fixos de região, sub-região geográfica do estado do Paraná, e também o efeito aleatório de produtor rural, alinhado em região, sub-região geográfica. Essa é a tabela onde foram compiladas essas 50 análises bromatológicas de silagem de milho e separadas por regiões: Centro-Sul, Oeste-Sul, Oeste-Central, Oeste-Norte e Noroeste. O resultado que vai ser abordado nesse trabalho será em cima do NDT, e a região Noroeste foi a que apresentou a maior média de NDT, com 73,08%, e em seguida sub-regiões Oeste-Norte, Oeste-Central e Oeste-Sul, que não tiveram diferença entre si, em média de 68,29%. E por último, a região Centro-Sul com 63,86%. De acordo com o Salmon 2011, a média de NDT de silagem de milho foi de 61,91%, enquanto a média do laboratório Labnutris dos últimos 2 anos foi de 71,61%, e os resultados apresentados pelas regiões analisadas se enquadram dentro do esperado. O NDT nessas regiões ele pode ser explicado por duas maneiras. O primeiro ponto seria o quê? O momento ideal do corte da silagem e a incidência da cigarrinha. Nessas regiões, Centro-Oeste, o oeste do estado do Paraná, são as regiões mais afetadas por possuírem bacias leiteiras. E também são regiões mais quentes e de baixa altitude, segundo o Ávila 2021. E somando tudo isso, grande parte desses produtores plantam milho na safrinha e na safra, e tem produtores que plantam somente na safrinha o milho e na safra eles fazem o soja. Só que na cultura do soja também pode favorecer o aparecimento do milho tiguera, que ele pode ser o ponto verde para o inseto vetor de patógenos. E isso pode explicar o menor NDT nessas silagens produzidas nessas regiões, já que a menor produção de grãos impacta diretamente no teor de NDT dessas silagens. Não tivemos a informação do momento em que o produtor fez o corte dela, mas o momento correto para fazer o corte dessas silagens é quando o grão apresenta textura entre farenácea e farenácea dura e matéria seca de 30 a 35%. Então, quando acontece isso, automaticamente você vai ter maior produção de amido e maior produção de NDT. E também concluímos que a região noroeste do Paraná foi a região que possui a maior porcentagem do NDT. Então, isso pode ser explicado possivelmente por conta de menor incidência de cigarrinha nessas lavouras. Quero agradecer aos técnicos da Coopermais por ter fornecido esses dados para a apresentação desse resumo. E muito obrigado a todos pela atenção.